Boa tarde, Adilson. Uma bênção. Deus abençoe. Vamos aguardar os nossos queridos irmãos, não é? Vamos. Ah, muito bem. Deus abençoe a família. Amém, Padilson. Tudo em paz, graças a Deus. Elpidio já entrou aí. Boa noite, Elpidio. O pessoal está entrando. Logo Certo. mais. Boa noite, Elpidio. Boa noite. Jéssica já avisou que vai entrar, Cláudio também, né? Eu convidei Cláudio para participar hoje da mesa. Muito bem, que alegria. Muito bem. O Wagner Schade, que também acabou de entrar, é um grande poeta lá de Curitiba, nosso amigo. Ou seja, Minha, di- bem-vindo. minha digníssima acabou de entrar. Como é que o senhor passou o domingo? Tudo em paz? Tudo em paz, tranquilo, em casa, lendo um pouquinho, agora no Tá. oratório virtual. Já você está mandando aqui pelo Zap. Deixa eu ver aqui. Sim, Ele vai tentar pelo micro. Eu falei, parece que pelo micro não consegue entrar pelo Instagram, na live. Tem que ser pelo celular, eu acho. Acredito que tem que ser pelo celular. bom, aí eu não Mas sei. ele vai testar pelo celular. Ótimo. É, eu vou aproveitar e ler, Padre Gilson, mais um Saltério da Virgem, um salmo de São Ótimo, Boaventura, né? ótimo. Faz bem. Esse é o Salmo 41, da edição da minha Biblioteca Católica. São 150 salmos, escritos por São Boaventura. E o Salmo 41 diz o seguinte: Assim como o cervo suspira pelas fontes de água, assim minha alma anela o teu amor. Porque tu és a mãe de minha vida, autora da reparação de minha carne. Porque amamentastes o Salvador de minha alma, o início e o fim de toda minha salvação. Ouve-me, Senhora, e purifica-me de minhas impurezas, ilumina-me, Senhora, e dissipa minhas trevas, que meu langor seja incendiado por teu amor, que tua graça destrua minha indolência. Amém. Muito, amém. Muito bonito esse Comecei salmo. muito, muito, muito. Comecei e foi apropriado a sua leitura, porque agora nós vamos recitar o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho bem-amado, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ele não conseguiu ainda entrar. Parece que não, Padre Gilson. Deixa eu dar uma... Eu acho que não. Cláudio também até agora não.
Eu Então, vou o senhor dar. poderia. Não, Pode dizer, Padre Gilson, pode dizer. Pode falar. eu poderia continuar a salmodia. Com certeza. É muito bonito, né? Verdade. Eu li, eu li o Salmo 41. Pronto, Cláudio entrou. E agora eu vou ler o Salmo 42, né? É como o Elpidio está dizendo, só é possível pelo celular. Eu avisei a Gessé, Elpidio, mas acho que ele é a primeira incursão dele Cláudio, pelo seja bem-vindo. o Cláudio, Boa nosso noite, querido Padre Cláudio. Gilson. Boa noite, João. Não sei se vocês estão na minha escuta, Enquanto né? ele está entrando, eu vou ler então o Salmo 42 de São Boaventura. Todos que irão assistir, né? Julga-me, Senhora, Graças ao e Senhor. separa a minha Agradeço causa de uma imensamente gente perversa. o convite feito. Livra-me da serpente maligna, do dragão pestífero. Que tua santa fecundidade o disperse. Que tua bem-aventurada virgindade pise a sua cabeça. Que tuas santas preces nos fortaleçam contra ele. Que teus santos méritos esvaziem o seu poder. Manda ao abismo o perseguidor de minha alma, para que o poço infernal o engula ainda vivo. Eu, porém, e minha alma louvaremos o teu nome nesta terra de cativeiro, e glorificarei a ti pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. O senhor sabe que o movimento franciscano levou adiante, com grande entusiasmo, a campanha para que o Papa decretasse como dogma a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E, até então, já era uma celebração muito antiga, tanto no Ocidente quanto no Oriente, mas faltava uma declaração solene do magistério da Igreja. Então, os franciscanos tiveram assim uma grande participação na proclamação do dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Maravilha, maravilha, né, Padre Gilson? E como o senhor prega sempre, sem Nossa Senhora não chegaremos ao O senhor céu, me né? escuta? É com ela. Impossível, muito impossível. Mãe e mestra. E Isso. também uma outra declaração de fé é Maria como corredentora. Como corredentora. E, eu não gosto nem de dizer título, mas uma proclamação de fé, porque ela nos deu o autor da vida, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela teve uma participação assim ímpar no mistério da nossa redenção, da nossa salvação. Professor Cláudio, como está o senhor? Boa noite, Como Padre se diz, Gilson. Cláudio, Boa noite a apresente-se. todos. Venha bater continência para o Padre Gilson, que Cláudio foi aluno do Padre Gilson, viu? A imagem dele não está aparecendo aqui. Jessé está mandando mensagens pelo WhatsApp. Eu vou avisá-lo lá, Padre, rapidinho. Agradeço imensamente Talvez eu fique aqui um oportunidade de pouquinho. estar aqui com vocês. Não sei se eu... Pois não. O professor João vai sair um pouquinho, professor Cláudio. O senhor não gostaria de recitar os seus poemas? Até poderia, né? Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade. Eu Não, fiz até algumas seleções aqui. Pronto, acho que ele entrou agora. Poemas Entrou? Do Bruno Tolentino. Entrou. Né? Ele está aqui já no... Jessé é só pedir. Pronto, a Cláudia aí, ó. Boa noite, Cláudio. Boa noite, João. Como é que você está? Obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos você estar aqui mais uma vez. Valeu mesmo por ter vindo. O Padre Gilson está colocando o Gessé para dentro. Estou chamando. Pronto. Avisando, gente, que Cláudio estará aqui com a gente também. Eu acredito que no próximo domingo, lançando o primeiro livro dele, que é uma maravilha, é uma tradução que não tem em português, praticamente não existe em português no Brasil, do Sergio Corazzini, um grande poeta italiano do início do final do século XIX, início do XX,
mas hoje ele está aqui para. Eu só estou anunciando, né? Dando logo aqui Bem, uma pequena notícia. Pronto, ó, seu Gessé. Eu acredito que no próximo domingo, lançando o primeiro livro dele, que é uma maravilha, é uma tradução que não tem em português, praticamente não existe em português no Brasil, do Sérgio Corazzini. Pronto, parece que minha voz ficou... Uma notícia. Pronto, ó, seu Gessé. No próximo domingo. Eu vou sair e entrar novamente para disso, que está dando delay minha voz, eu acho. Uma tradução que não tem em português, praticamente não existe em português no Brasil, do Sérgio Corazzini. Pronto, parece que minha voz ficou notícia. Pronto, ó, seu Gessé. Está me ouvindo? No próximo domingo. Eu vou sair e entrar novamente para disso, que está dando delay minha voz, eu acho. Uma tradução que não tem em português, praticamente. Voltei. pronto, doutor João, o senhor com a palavra. Gessé, boa noite. Boa noite, Cláudio. Gessé, você está todo bonito com essa camisa. Está muito frio aí em São Paulo, é? Rapaz, tá um frio da zorra aqui, viu? Hoje nós vamos conversar, gente. Já foi anunciado, né? O título da mesa é A Poesia de Bruno Tolentino, e eu convidei essas duas grandes figuras aí, Gessé de Almeida Primo, meu querido amigo aqui, que é de Feira de Santana, e Cláudio Souza Pereira. Os dois conhecem muito profundamente a poesia de Bruno, mas antes de... Cláudio você já conhece, mas eu faço uma pequena apresentação depois, mas Gessé nunca esteve aqui, então eu vou pedir para Gessé se apresentar. Mas antes, Gessé, eu tenho aqui uma raridade, e é uma raridade mesmo. Você se lembra disso? Ah, sim, eu me lembro. Esse acho que é seu primeiro livro, né? Exatamente. Então, A Natureza da Poesia, né, Gessé de Almeida Primo, foi publicado aqui em 2006 pela Tule, né, de Feira de Santana, lá ligada à UFES. Mas eu vou pedir que você se apresente, Gessé, porque Gessé não só conhece profundamente a poesia de Bruno Tolentino, escreveu sobre a poesia de Bruno, mas conviveu com o próprio Bruno. Conviveu um bom par de anos, né, Gessé? Sim, exatamente. Eu conheci pessoalmente em 97. Né? Eram mais conversas por telefone. Só uma coisa, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, tudo bem, tudo ótimo. Tá bem. Perfeitamente. Eram mais conversas por telefone durante o período de 97. Até que em 98 ele esteve na Bahia, ele foi convidado para participar de um congresso numa universidade, não sei se estadual ou federal, de Vitória da Conquista. Ele fez uma palestra lá, e de lá ele foi para Salvador, né? Que deveria ser o lugar onde deveríamos nos encontrar, mas acabou não dando certo, né? Acabou não dando certo. Eu liguei para casa onde ele deveria estar, ele não tinha aparecido, o pessoal lá estava todo desorientado, como ele costuma deixar as pessoas desorientadas. Bom, no final das contas, ele acabou pegando um táxi de Salvador para Feira de Santana, onde tivemos essa oportunidade, né? De se conhecerem pessoalmente. Presencialmente, né? Presencialmente, dessa vez. O que até então era por telefone, acabou havendo esse contato pessoal. Aí ele passou uns 3 dias em feira, né? Acho que foi por aí, uns 3 dias em Feira de Santana. E me diz agora, eu vou pedir para que você se apresente. Eu não vou fazer aquela pergunta ontológica, quem é Gessé de Almeida Primo, que eu sei que é pesada, mas eu pedi uma pequena apresentação sua. Pois, eu sou um apreciador de poesia, né? Eu não sei se eu sou propriamente um crítico, né? Um crítico, eu faço apreciação, eu gosto de... Sou um apreciador de poesia mesmo, né? Já escrevi coisas a respeito desse assunto, uma vez ou outra ainda faço.
Até porque eu sou motivado pelo fato de que vivemos uma época muito rica, né, da nossa poesia, né? Eu sou motivado por isso. Né? Eu acho que nunca tivemos um período de decadência. Né? O que tem havido mesmo foi uma mudança de interesse. Né? Antes, por exemplo, a grande imprensa se interessava por essas coisas. Hoje se interessa tem obsessões políticas, tem obsessão pelo corpo dos outros, por miudezas, né? Quer dizer, quem realmente deveria apresentar as coisas a nós não se interessa mais por isso. Mas, como eu já acompanho de um modo ou de outro, eu percebi que nunca houve essa decadência. Então, eu sou motivado, né? Eu sou um apreciador de poesia que é motivado pela riqueza da nossa literatura, principalmente da lírica, né? E mais formalmente, eu sou formado em letras com língua inglesa na Universidade Estadual de Feira de Santana, né, onde eu consegui formalizar mais algumas coisas. Né? Foi onde eu realmente comecei a escrever. Né? Como eu era obrigado a apresentar trabalhos na área de literatura, ou eu fazia isso, ou então seria jubilado. Né? Então, a força das circunstâncias me levaram a isso. Antes eu apenas gostava, né? Mas eu não me sentia obrigado a escrever sobre o assunto. Né? Mas como as notas urgem, né? Aí realmente eu tive de cumprir minha obrigação. Mas foi bom. Foi legal, né? Foi bacana, né? Foi bom ter feito, né? Então agora... eu sei que muita gente conhece, ou pelo menos de nome, ou de polêmica, ou realmente os poemas do Bruno Tolentino. Eu vou pedir para você falar um pouco da própria trajetória do Bruno, enquanto poeta, enquanto também crítico, né, que ele fez alguma crítica e tal, para depois nos concentrarmos. Vou pedir para a gente, se assim for possível, se eu vou te explorar um pouco aqui. Este livro, As Horas de Catarina, vai sair ao contrário aí, mas você vê que aqui é uma figura de santa, né? Com a faixa vermelha, e é um dos... o Cláudio está mostrando o exemplar dele ali também, é um dos belíssimos livros da lírica de Tolentino. Então fique à vontade para falar sobre essa figura que, digamos assim, como disse um crítico, né, fez voltar a peste clássica na poesia brasileira, no bom sentido que ele estava dizendo, né? Quem fez essa declaração foi Arnaldo Jabor. Isso. Né? Arnaldo Jabor tinha escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, que na verdade foi uma entrevista. Né? Foi uma entrevista que Arnaldo Jabor conheceu Bruno Tolentino em 1962. Né? E ele ficou espantado, né, que um jovem, né, que Bruno era muito jovem, em 62, né? Ele é nascido em 40, né? Então ele tinha 21 ou 22 anos, né, nessa época. E ele ficou espantado de encontrar um jovem que não ligava, né, nunca deu importância para cultura pop, para ele não era sequer um assunto. Não que ele, digamos, desprezasse totalmente, não é, a ponto de desconhecer tudo. Ele gostava de música popular, não é, mas não era também para ele um assunto de meditação. Né? Era algo de que ele gostava. Tanto que, uma certa vez, alguém tentou convencê-lo a prestar mais atenção nisso, a partir de um exemplo apresentado, que foi uma suposta poesia de Cazuza, que foi musicada por Ney Matogrosso. Aí ele, meu filho, eu gosto de caramelo, mas eu não sou tentado a pensar na caramelidade das coisas. Né? E essa história da peste clássica, que nas polêmicas ele colocou o que realmente importava na literatura no centro das discussões. Né? Tanto que aquela famosa polêmica, né, que resultou em livro, no livro Sapos de Ontem, não é apenas uma obra, não foi apenas um barulho, não foi apenas, digamos, uma faxina urbana. Claro, o próprio Bruno Tolentino disse que foi uma faxina urbana porque não havia muitas pessoas que pudessem realmente debater.
mas foi algo muito mais didático, né? Se você, quem leu Os Sapos de Ontem, né, percebe que realmente tem aquele fervor polêmico, né? Tem as poesias satíricas, mas foi justamente foi uma obra didática, né? Que pela qual ele procurou pôr as coisas no seu devido lugar. Enquanto os poetas, né, do movimento concreto, né, partiram do princípio de que a poesia, naqueles anos 50, de que a literatura em geral, né, nos anos 50, estava morta, né, praticamente morta, ou era algo muito morno, né, enquanto eles pensavam dessa maneira, Bruno Tolentino mostrou que era exatamente o contrário. Aliás, nem precisava, digamos, da presença ou da existência dele para provar isso, porque isso já era algo evidente. Né? Nos anos 50, nesse período tão morno, Drummond apareceu com a sua lírica no ápice. Né? O Claro Enigma é de que ano? 51. 51, 52. 51. A Invenção de Orfeu é de 51, né? Eu acho que é de 50, 51, né? Que o Jorge Lima acabou morrendo pouco tempo depois. Grande Sertão Veredas, se formos olhar a prosa, também dos anos 50. Quer dizer, foi um período muito rico, tanto em termos de crítica, como em termos de produção literária. Então, ele mostrou, no final das contas, que eles estavam fazendo barulho. Então, o Sapo de Ontem acabou... ele mostrou que realmente estávamos no melhor período possível e que não havia razão para, como ele disse num dos poemas, né, reinventar a roda. Né? A literatura já estava rica o suficiente. Deixa eu ver o que mais poderia dizer. Bom, qualquer coisa você pode me conduzindo por perguntas, né? Senão eu acabo me perdendo, pontuando. Tudo bem. O primeiro, assim, vamos pegar então Bruno Tolentino publicou alguns livros. Eu vou citar aqui apenas alguns, não vou citar todos, mas digamos, ele passa, só para o pessoal ter uma ideia, ele fica uns 30 anos fora do Brasil, não é isso? Na Europa, né? Isso. E lá ele publicou livros em inglês. Bruno tinha uma capacidade de línguas absurda, era um negócio assim absurdo. Escrevia grande poesia, escreveu em inglês, francês, espanhol e italiano. Mas ele realmente, a grande obra foi publicada e escrita em português. Só para vocês terem uma ideia, ele volta ao Brasil na década de 90, publica, se não me engano, é As Horas de Catarina ou é Os Deuses de Hoje? O primeiro é esse, né? Quando ele retorna com As Horas de Catarina. Pronto. As Horas de Catarina, ele estava escrevendo esse livro desde pelo menos 1972. Ele começou até começou até escrevendo uns poemas italianos, né, que acabaram entrando em língua portuguesa, né? Foi isso mesmo. Ele começou por volta de 72, a partir desses poemas italianos e alguns outros que foram publicados em língua inglesa, né, entre os quais o Anjo Anunciador e a Donzela, né, que faz parte de um trio, né, de um tríptico, né? Sim, ele foi isso mesmo. Depois de muitos anos, ele ressurgiu, foi com As Horas de Catarina, em 1994. Foi isso mesmo, 94. As duas obras que ele publicou na Europa foram realmente endereçadas para o público de lá, né? Principalmente a About the Hunt, né? Porque já havia, digamos, o costume, né, da parte dos poetas brasileiros, e talvez portugueses também, como, por exemplo, Manuel Bandeira, Alfonso de Guimarães, Murilo Mendes, né, já havia o hábito de escrever em outras línguas. Mas, geralmente, eles escreviam em outras línguas, porém porém dirigidos ao público culto de língua portuguesa, né? Havia pessoas que liam italiano, em francês,
né, que eram as línguas estrangeiras, digamos, mais correntes, né, no Brasil. Mas, no caso de Bruno, ele publicou realmente interessado para o público de lá. Uma parte da exceção foi o Livre Leven, né, que ele publicou, que é uma edição bilíngue. E ele até chegou a fazer um lançamento, acho que em 1971 ou 72, né, quase o mesmo ano mesmo da obra. Acho que foi lá no Catete. Né, como é uma obra bilíngue, então ele esperava que o público de língua portuguesa lesse essas obras. Mas ele veio com tudo mesmo em língua portuguesa com as Horas de Catarina, porque aí ele já tinha as suas obsessões mais esclarecidas, né, com o mundo como ideia, essas coisas, né, que no primeiro livro ainda era muito mais um esboço, mas é um livro riquíssimo, né, que é o Anulação e Outros Reparos, que é de 63, né, que começou a ser escrito em mais ou menos no ano de 57, e com o qual ele concorreu no ano de 1959. Até que, em 63, ele deu um formato definitivo, né, que pelo menos na época era definitivo. Porque acabou sendo definitivo mesmo em 1998. Né, que quando o livro voltou a ter o tamanho da obra que concorreu ao prêmio Revelação Autor. Quando ele volta, por exemplo, vocês ouviram que Bruno leva muitos anos escrevendo cada livro, né? Esse aqui, As Horas de Catarina, foram aí, acho que 23 anos, se não me engano, não é isso? Por aí. É uma obra muito... Essa realmente eu indico para vocês, quem público católico quiser ler, é muito interessante, é muito realmente interessante. E ele cria essa figura de uma monja, As Horas de Catarina, que é a Catarina, e ele faz tem um movimento, o livro é dividido em 3 partes, mas do primeiro ao último poema, quem você lê devagarzinho, quem tiver interesse, né, vocês vão ver a conversão de uma alma para Deus. É impressionante esse movimento interior da alma para Deus. E aí eu queria que você falasse, Jessé, fique à vontade para falar das Horas de Catarina, que eu sei que você é um grande apreciador dessa obra. Eu não sou do tipo assim que gosta de dizer, né, que dizer que é uma obra católica é uma restrição. Não é uma restrição. Né? Mas eu diria que seria um termo impreciso. Mas isso também não deveria causar nenhum alarde, porque eu acho que a partir do momento em que um autor enuncia uma verdade, e uma verdade que se torna realmente incontestável, ele já se torna católico. Né? Tanto que já faz parte até da tradição da igreja se interessar por autores até anteriores a ela, anteriores à vinda de Jesus Cristo. Ou seja, aquelas verdades anteriores acabam sendo incorporadas. Então acaba se tornando católico, né? que é algo universal. Né? As Horas de Catarina, eu não diria que interessa tão somente ao público católico. Eu acho que interessa a quem realmente gosta de poesia. Né? No caso, quem se propôs a ler a obra, né? Se fundamentando nos dogmas, né? Se a obra ultrapassa do dogma em determinados pontos, né? Pode ficar escandalizado. Não que seja uma obra escrita por um Marquês de Sade brasileiro. Não se trata disso. Né? Mas é porque você vai perceber justamente esse movimento da alma. Né? Então, você vai se deparar com uma pessoa, né, que teve uma personagem que teve uma vida muito conturbada, né, que teve uma vida amorosa dilacerada, né, que se entregou a determinadas... a condutas, né, digamos... por assim dizer, mais controversas, né? E que de algum modo é um espelho feminino do próprio autor. Né? De algum modo você já percebe que é um espelho feminino do próprio autor. É justamente isso. Até que no decorrer do processo, né, o livro começa como algo mais... que às vezes se aproxima do blasfemo, da ironia, né? Tem tudo isso. Mas na medida em que a personagem
vai amadurecendo, ela começa a se ajustar, né? Ela percebe que a resposta já estava com ela o tempo todo, né? A resposta, né? Se ela já inicia o livro, se ela já inicia o livro, né? Lamentando a perda do amado, ela acaba descobrindo, né, que o amado esteve presente com ela o tempo todo, o verdadeiro amado, que é justamente o Cristo. Aliás, esse movimento também está presente no livro A Imitação do Amanhecer. Né? Porque se trata de uma personagem, né, tanto a Catarina como a personagem da Imitação do Amanhecer, são duas personagens que tiveram uma vida desordenada e que viveram uma situação parecida com aquela que é contada no conto de Machado de Assis, A Igreja do Diabo. O bem, o Cristo, as coisas que dizem respeito ao sagrado, se tornam uma tentação. A tentação já não é propriamente o demônio, mas justamente o que há de mais elevado. Tanto que há um poema que já começa dizendo isso de uma forma muito direta, né? É uma carta recomeçada, eu acho que é esse o nome. É como se ela dissesse, né? Quem conheceu o amor de Deus, né, não consegue pensar em outra coisa. Mas deixa eu ver aqui se eu encontro acho que é isso mesmo, uma carta recomeçada, que está nas Horas de Catarina. Deixa eu ver aqui. Okay. Só um momento. Uma carta recomeçada. Falando nisso, enquanto o Gessé procura, essa edição, que é a segunda edição, né, já tem notas, tem uma nota, essa edição é com comentários e notas da Juliana Pérez e do Gessé, né? Enquanto o Gessé procura, tem um poema que eu vou ler para vocês. Todos os poemas são numerados, apesar da divisão interior, e esse é o 142, chama-se O Segredo, que diz: o Cristo não é um belo episódio da história da fé, nem o clavicórdio nos dedos da luz, nem o monocórdio chamado da cruz. O crucificado chamado Jesus é o encontro marcado entre a solidão e o significado do teu coração. De um lado teu medo, teu ódio, teu não, do outro o segredo com seu cofre aberto, onde o teu degredo, onde o teu deserto, vão morrer, mas vão morrer muito perto da ressurreição. É um belíssimo poema, hein? Sim, eu achei aqui. O nome, na verdade, é extraído a uma carta. Não é bem que prefiro o amor de Deus. Quem prova não tem escolha. Quem jamais sentou-se à mesa dos divinos deleites, espera uma surpresa tumultuosa. Até as vésperas da cova, a alma se renova. Eu li Santa Teresa, e por graça de Deus, decidi pôr à prova tudo o que ela dizia. Pois de susto à incerteza, lá fui de embalo em êxtase. E a coisa é sempre nova. O amor de Deus crucificado e ressurreto é sem comparação. Do sonho mais dileto à mais fina delícia, nada aqui se compara ao toque dessa mão no coração que para, e quando recomeça a bater, bate no teto ao ritmo de harmonias que jamais suspeitara. Então é isso, aquilo que apenas começa a se enunciar, né, quando essa verdade aparece, mesmo que de uma forma tímida, se torna uma tentação. Né? Então a ordem, Deus, né, tudo que diz respeito a esse universo é sim a verdadeira tentação. Que tudo que está embaixo, né, cansa, né? Tudo que está embaixo cansa. Mas vejam aí como nessa obra, né, vocês ouviram a leitura de Gessé que eu fiz, vejam que tem uma musicalidade muito grande, né? E
e ele tem aquela mistura de dois tipos de registro linguístico, né? Um mais rebuscado e um mais popular. Ele faz sempre esse jogo em todos os livros, né? Tem um registro muito interessante nesse sentido. E Bruno tem uma coisa assim que é realmente impressionante. Ele traz realmente os temas verdadeiramente importantes de volta à literatura brasileira, né? A metafísica, a ontologia, a relação com o belo, com o bom e o verdadeiro, né? Mas fique à vontade para comentar um pouco mais do As Horas de Catarina, mas antes de passarmos para um próximo livro, eu vou perguntar se Cláudio tem alguma consideração. O Padre Gilson, fique à vontade. O pessoal que quiser perguntar também aqui pelo Instagram, fique à vontade também. Fale sua verdade, Cláudio. Primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui, com o grande Gessé, qual eu admiro bastante. E até espero tão logo o Águas Lombardas chegue para poder estar enviando para o nosso querido amigo. Com relação ao Bruno, eu fiz uma nova reexame, né, da obra, né, do Bruno Tolentino. Descobri, né, um pouco antes de conhecer o próprio João. Infelizmente, a gente teve a oportunidade de conhecer quando esteve aqui em Salvador, né, tanto na década de 90 quanto também no princípio dos anos 2000. E eu fiz uma seleção aqui de alguns poemas no sentido de trazer um questionamento até para o próprio Gessé, se é possível, também para o próprio João, né, com relação a um tipo de antologia poética de extrato religioso católico, uma vez que é um tema que perpassa toda a obra dele, né? E nesse repasse que eu fiz, é claro que é um repasse muito lacunar, devido à obra imensa do Bruno Tolentino, mas a gente consegue observar desde de anulação e outros reparos, até a imitação do amanhecer, né? Uma espécie ali de um contínuo, sempre de algum modo do substrato cristão católico, mais ou menos esparso em alguns livros, né? Por exemplo, no Mundo como Ideia, a gente observa, claro, uma profusão de vários temas e também várias percepções, sobretudo do mundo da cultura e de alguma forma da religião, e quando ele toca nesse aspecto, ele toca sempre por um flanco católico, né? E isso de alguma forma aparece no próprio livro, né? Inclusive aquele soneto Nihil Obstat, né? Que aparece reproduzido também não só no Mundo como Ideia, mas também nos Deuses de Hoje, né? Aquele soneto poderia ser perfeitamente um exórdio, perfeitamente complementar ao que foi apresentado nas Horas de Catarina. Inclusive, eu vejo naquele livro, claro, que o livro eu diria que o livro tem um outro direcionamento, mas alguns poemas, talvez não dissesse vários, né, embora o livro seja um livro bastante extenso, esse livro, né, que foi publicado um ano depois das Horas de Catarina, me parece, ao meu modo de ver, que alguns poemas ali que aparecem naquele livro, ou por algum motivo acabou não integrando o livro das Horas de Catarina, mas há uma proximidade formal, estilística e de tema muito próximo. Eu digo de alguns textos, e esse Nihil Obstat ele faz parte desse conjunto de poemas de rigor cristão católico, e que até mereceria, inclusive, uma antologia com esse tipo de viés, porque a gente sabe muito bem que Bruno Tolentino é um grande poeta, talvez um dos principais do Brasil no século XX, mas não é um poeta fácil. A gente não pode também vender essa imagem de que seja um livro que possa ser lido por qualquer leitor. E isso, ao meu modo de ver, não é possível. Talvez os mais palatáveis, digamos assim, os que dá um pouco mais de abertura para esse leitor, o leitor, né, comum de hoje, que é tão necessário, né?
está nas Horas de Catarina, Os Deuses de Hoje e na Balada do Cárcere, né? Parte da Balada do Cárcere, né? Agora, O Mundo como Ideia, Minha Imitação do Amanhecer, são livros que é um tipo de poesia feito para poetas, ou para realmente eruditos, não só da literatura, como da poesia, né? Inclusive a própria ensaística um pouco tortuosa do Bruno, sobretudo no Mundo como Ideia, né? Então, assim, eu fiz uma seleção de alguns textos, não sei se vai dar tempo de ler, porque foram 17 textos aqui, obviamente eu não irei ler, mas passagens aqui na Imitação do Amanhecer, em que o substrato cristão, sob o ponto de vista ontológico, da afirmação da transcendência, fica muito evidente e funciona como um prolongamento da nossa querida Catarina, né? E, claro que o livro As Horas de Catarina não poderia ser remexido no sentido de ser publicado com acréscimo desses poemas, até porque um poema-livro é um projeto em separado, né? Mas, sobretudo, os principais momentos do livro que eu acredito nas Horas de Catarina, na segunda parte, o Castelo Interior, e a terceira parte, o Carminho da Tarde, aonde você percebe o sujeito lírico em que ele dialoga com relação à própria questão da própria assunção, não só da aceitação e da assunção do eterno e de buscar mostrar, né, que esse aspecto ontológico, metafísico, se faz presente, né? E acho que é a parte mais forte. A primeira é a parte mais anedótica, algumas das vezes, mas tem alguns trechos muito fortes, muito profundos, né? Então, só para poder finalizar minha fala, não sei se é possível o próprio Gessé considerar essa hipótese de uma antologia de poemas religiosos do Bruno Tolentino, diante de todos esses livros, porque quando eu olho, por exemplo, um poema como esse, Na Morte de Lúcia Miguel Pereira, fazendo um parêntese, né? Lúcia Miguel Pereira é uma crítica literária brasileira, faleceu no final de 1959, juntamente com o marido, o Otávio Tarquínio de Souza, num acidente de avião, e eram pessoas conhecidas do Bruno. O Bruno escreveu uma elegia, e eu te observa todo o substrato cristão dentro do poema, né? E um outro soneto também que aparece na elegia obsessiva, que só aparece na segunda edição, né? Infelizmente o livro foi desmembrado, né? O primeiro livro de Bruno. Claro que havia um projeto, né, de se publicar 2 livros, né? Mas aí o Bruno foi para a Europa e essa reintegração do livro só se deu 30 e poucos anos depois. Mas além dos substratos de ordem pagã e do próprio comentários ligados à questão da mitologia grega que ocorrem nesse ciclo de sonetos, alguns deles possuem um substrato cristão muito forte, né? Por exemplo, esses 2 versos que eu poderia dizer aqui rapidamente, né? Por muito que me pese, que me doa, o dom da cruz é mais que uma sentença. Só o Criador sabe o que faz e pensa. É realmente uma coisa muito, muito forte, né? Então, assim, será, Gessé, que é possível, diante dessa, digamos, ausência, não sei se a questão das obras de Bruno serão reeditadas, no caso pela Realizações, e a gente espera e não vê, e são livros que não foram reeditados, exceto a Balada do Cárcere e As Horas de Catarina, pela Record, né? Se cabe uma antologia do Bruno Tolentino, claro, pode ser uma antologia temática nesse sentido, que ajudaria, inclusive, na própria difusão do poeta, né? Até porque, para finalizar minha fala, não se trata de um poeta fácil. É um poeta que, mesmo um leitor, de alguma forma, erudito, até mesmo de poesia, a multiplicidade de referências que ele traz é realmente uma coisa absurda e pouquíssimo vista em toda a literatura brasileira.
Na verdade, não havíamos pensado nisso, né? Não havíamos pensado em fazer essa antologia. Mas, quando muito, uma antologia mesmo, digamos, panorâmica, né, da obra dele. Né? E mesmo essa antologia panorâmica, eu creio que vai ser algo muito trabalhoso. Há muitos poemas que são interligados a outros, né? E de modo que, se não se tomar cuidado, a antologia pode ficar muito gorda. Né? Não sei se é tão bom que uma antologia seja tão gorda, né? Seja algo muito extenso. Né? Você tem de dar um panorama da obra, é, um volume médio, né? Por assim dizer. Bom, talvez, quem sabe, mais adiante, não surge essa ideia, né, de uma antologia de poesia religiosa, com a dicção mais religiosa, né? Quem sabe não surge, né? Mas a antologia em que estávamos pensando era justamente essa, uma antologia mais panorâmica, pela qual vamos conhecer, vamos ter uma ideia do que o poeta é, de como ele, da sua evolução ao longo dos anos. Quanto à dificuldade, eu não sei se eu concordaria com isso, né? Eu penso que existe na atividade de leitura uma espécie de timidez. É claro que Bruno Tolentino é um dos poetas mais cultos, né, da nossa poesia, né? Há outros, né, mas ele realmente tinha interesses que talvez não fossem muito comuns, né, na nossa literatura, não fossem muito cultivados, não é? Até pelas referências que ele trouxe. Mas eu penso que digamos, eu acho que existe algo chamado a idolatria da leitura, né? Ou alguma coisa da idolatria da leitura, ou da idolatria da interpretação, ou, não sei exatamente como se chama, não é? Que acaba sendo um obstáculo. De modo que a pessoa acaba não percebendo alguns elementos que fazem parte também do nosso interesse imediato. Não é? Ele ilustra suas ideias com as peças de Shakespeare, com as pinturas, né, com as peças de Shakespeare, ou com a mitologia, né, que é muito cultivada no mundo inglês, né, na balada do Cárcere. Explora, usa também a pintura, né? Ele se faz expressar também através da... A pintura fala na poesia dele, né? No mundo como ideia, né? Por aí vai. Mas, por trás de tudo isso, existe uma preocupação que nos diz respeito, né? Que é uma preocupação que perturba todos nós e, no caso, ao próprio Bruno Tolentino, que é o mundo como ideia. Quando a pessoa ouve essa expressão mundo como ideia, como um susto, né? Mas o que é isso? Não é? Se a pessoa vir o mundo como ideia num instante e não souber da existência de Bruno Tolentino, vai achar que é uma obra de ensaio. Não é? Mas é uma obra de poesia. Mas ele trata justamente de um sentimento que é estimulado pelo medo da morte. As pessoas não gostam de pensar que vão morrer um dia. As pessoas já começam a alimentar a antecipar uma saudade. É como se o céu não existisse, como se o inferno não existisse, como se o purgatório não existisse. Parece que toda a nossa vida se resume isso aqui, que uma vez arrancados deste mundo, não teremos mais nada. Mas o próprio o demônio tentou convencer Jesus Cristo, de que esse mundo era algo insubstituível, o levou para o alto de não sei o quê, né, e quis oferecer tudo aquilo a ele. Mas Cristo acabou antecipando o momento mori, né, que tudo aquilo vai passar. Não é que aquilo pode ser real, é algo em que você toca, mas ao mesmo tempo o que é mais real não está ali exatamente. Então é isso. Praticamente o tema de que ele trata, do primeiro ao último livro,
é justamente isso. É você enfeitar o mundo, a sua própria realidade, né, para disfarçar, como para tentar atrasar a chegada da morte. Né? Aliás, a própria literatura é um modo, né, de dar um ar de eternidade. Né? Você perde a pessoa amada, mas você não quer que essa pessoa desapareça da sua memória. Mas a sua pessoa amada está em outro lugar, está no céu. Né? Vamos dizer. Né? Mas a pessoa não aceita que a pessoa amada não esteja ali ao seu lado. Tanto que isso leva a uma situação extrema que está descrita no livro A Imitação do Amanhecer. Né? O sujeito já comete uma loucura imensurável. Né? O sujeito não aceita, né, que o amante tenha morrido. Aliás, o livro nem diz como o cara morreu. Não sabemos como o cara morreu. O livro é uma narrativa. É uma narrativa. Mas não sabemos como o cara morreu. Apenas sabemos que ele morreu. O livro já começa com uma evocação, né? Uma evocação de uma pessoa que já se foi. Né? Já é um homem, né, que está comentando o assunto. Mas o que essa pessoa faz? Não aceitando a perda da pessoa amada, ele manda embalsamar o corpo e sai com o corpo mundo afora. Para onde esse cara vai, esse cara leva esse corpo. O sujeito, não sei se o cara morreu em Alexandria e tal, enfim, ele manda embalsamar esse corpo, utiliza aquelas técnicas milenares, né, que já foram utilizadas pelos faraós, né, como para tentar eternizar a felicidade de um instante, aquele instante de felicidade. É um modo de fazer com que de tentar se convencer de que a morte não existe. Acontece que, durante todo o trajeto, essa personagem percebe que a natureza parece utilizar os mesmos recursos. Né? Tem um fenômeno, por exemplo, no deserto, em que o vento corre, né, uma espécie de redemoinho, e desenha uma rosa de areia. A rosa de areia estava em determinado ponto, de repente essa rosa de areia aparece mais adiante e assim por diante. Né? E assim continua. Quer dizer, a própria natureza está fazendo um trabalho cultural. E tem um momento que realmente faz com que a personagem acaba levando uma espécie de porrada na sua própria alma. Não é? Quando depara com dois fenômenos quase paralelos. Quando está escurecendo, eu não sei exatamente em que lugar isso ocorre, os flamingos, temendo que o sol desapareça, se juntam e acabam refletindo em suas asas a luz do sol, porque parece que eles têm uma substância debaixo das asas que faz com que alguma luz se espelhe. Então os flamingos começam a se juntar e reproduz o sol. É um fenômeno que dura segundos, até porque eles não ficam juntos o tempo inteiro. Né? Então, os flamingos é justamente a representação desse medo da morte. E a vida é representada pela solaridade. Né? Quando se diz que uma pessoa tem medo da morte, que a pessoa cultiva muito a vida, que uma pessoa é hedonista, disse dessa pessoa que é uma pessoa muito solar. Não é isso? Então, os flamingos tentam reproduzir o sol. Enquanto o sol está se pondo lentamente, eles procuram segurar aquele momento, aquele pequeno instante, né, nas suas asas. Porém, mais adiante, a personagem, no caso já em outro país, né, porque os flamingos e os servos não vivem no mesmo lugar. Né? A personagem depara um momento, aliás, que é um dos momentos mais belos da nossa literatura e também da Imitação do Amanhecer, o momento em que os servos sobem lentamente uma montanha para assistir ao pôr do sol. Os flamingos não aceitam que o sol se ponha, então procura refleti-lo nas suas asas. Mas os servos vão subindo a montanha para assistir ao pôr do sol. E à medida que o sol se põe, eles abaixam a cabeça. Eles aceitam que o sol se põe. Eles aceitam que aquilo vai acabar. Então, na medida que a personagem vê isso com clareza, abandona o corpo em algum lugar.
né? Abandona o corpo em algum lugar e a obsessão pelo amante acaba sendo substituída, né, pela obsessão por Cristo, né? Cristo se mostra mais real para ele naquele momento. Tanto que em algum poema, Cristo é até chamado de Quisto. Sabe aquela presença que você tem no seu corpo, que você não consegue ignorar? É isso. Inclusive, eu selecionei esse poema aqui para ler, que é do segundo ciclo, segundo movimento, né? Soneto 63, que fala exatamente o que você acabou de dizer. Sim, exatamente. Aliás, a forma como encerra as horas de Catarina e a imitação do amanhecer se comunicam. Não é? Porque aquela obsessão que Catarina tinha, né, por uma vida mais prazerosa, mais hedonista, pela felicidade que os homens lhe traziam, é substituída por outra presença, pela presença real. Não é? A mesma coisa acontece com essas duas personagens. E, de algum modo, é enunciado também na Balada do Cárcere. Existe uma comunicação muito grande, né, muito intensa entre essas três obras, com a diferença de que, na Balada do Cárcere, o que ouvimos é um relato da pessoa que estava com aquele prisioneiro. Então, não sabemos exatamente se aquele preso chegou lá. É uma voz, né, o que ouvimos ali, uma voz que está tentando convencer o preso, né, a largar daquelas obsessões, né, de que existe uma realidade para a qual realmente devemos mirar os nossos olhos. Né? Aí não sabemos realmente se aquele preso passou por um processo, por essa evolução. Talvez sim. Mas nas horas de Catarina e na imitação do amanhecer, isso é muito mais claro. Então, é isso. A obra dele pode trazer essas dificuldades pelas referências culturais que traz, mas se você tira isso de lado, né, como se fosse uma escama dos olhos, você percebe que isso lhe diz respeito. Por isso que, aliás, eu acho que A Imitação do Amanhecer foi um dos livros mais emocionantes que eu já li. E A Imitação do Amanhecer, por sinal, já começa, é como se o prólogo do livro já fosse também o final. Né? Porque tudo o que a personagem alcançou, você já percebe no poema do início, que, aliás, é justamente o reconhecimento de uma promessa. Há uma passagem muito emocionante no livro O Idiota, de Dostoiévski, em que a personagem do príncipe Mishkin, né, que é a personagem título, comenta um quadro, eu não sei quem é o pintor, não sei se é um pintor espanhol, que mostra um Cristo todo dilacerado. É um Cristo cujo dilaceramento disputa com o que é apresentado no filme de Mel Gibson. Né? Você olha para aquele corpo e pergunta, mas o que vai sair daí? Não vai ressuscitar nunca. Não é? Você olha aquele... Como você fica com essa dúvida. Não é? Aliás, a nossa sorte, na verdade, muita gente diz, que bom seria que eu nascesse na época de Cristo e estivesse presente com ele. Meu filho, você iria fazer a mesma porcaria que Pedro fez. Você iria beijá-lo como Judas. Existe até uma oração, né? Uma oração de não sei de quem. Eu agradeço ao Senhor por eu não beijá-lo como Judas. Né? Se você estivesse presente, você passaria pela mesma perturbação. Você seria um São Tomé, você passaria por todas aquelas experiências. Então, esse primeiro soneto, né, que é em frontispício, mostra justamente a realização de uma promessa quando tudo parecia dizer o contrário. Não é? E de uma promessa que acabou sendo cumprida a alguém que não se achava merecedor dela. Né? Porque que a pessoa esquece, né, que Cristo é misericordioso, que Cristo ama. Então ele diz, o Senhor prometera, aliás, a epígrafe, né? Eu vos compensarei pelos anos que o gafanhoto comeu, né? Que é de Joel. Aí a personagem diz, o Senhor prometera nos compensar os anos que a legião dos gafanhotos devorara meu coração. Mas a promessa era tão rara que achei mais natural vê-lo mudar de planos que afinal ocupar-se de assuntos tão mundanos. Quer dizer, a pessoa se achava tão diminuída, tão não merecedora daquilo, que achou, não, vou fazer outra coisa. Eu vou encher minha cara, eu vou jogar peão, não sei.
Assombra-me, portanto, ver uma luz tão clara fecundar-me as cantigas, coração meu. Agora, olha a força desse verso aqui. Repara como crescem espigas entre escombros humanos. O corpo de Cristo, em determinado momento, era um verdadeiro escombro humano, né? Mas cresceram espigas. Ou na própria falta de perspectiva da pessoa, dentro da própria falta de perspectiva da pessoa, uma luz resolveu tudo. Naturalmente, quem sou eu para que Deus cumprisse em minha vida promessa tão perfeita? E, no entanto, ei-lo arando, limpando os olhos meus, fazendo-os ver que no trigal em que se deita a luz dourada e musical, se algo perdeu-se, foi como o grão entre a seara e a colheita. É assim que começa a imitação do amanhecer. Você já sabe que tudo se ajustou, né? que uma ordem foi restaurada. Maravilha, Zé Sérgio, Aí então eu maravilha. pergunto, essa preocupação não é uma preocupação de todos? É da Então condição é isso, humana. é não ter timidez, não impor obstáculos. Aliás, Pedro Sete Câmara, em diversas postagens no Instagram, ele fala sobre isso. Né? Não, é justamente isso, não inventar obstáculos. Né? Se você não achar que aquilo não está lhe dizendo nada no momento, vai ler outra coisa. Né? Mas eu realmente, na verdade, eu tenho 48 anos e eu não tenho tempo de como é que se diz, de cultivar erudições, né, para ler determinada obra. Né? Tenho 48 anos, então eu já estou mais para lá do que para cá. Eu estou lendo, por exemplo, a Divina Comédia. Quantas informações tem numa Divina Comédia? Eu tenho que saber de astrologia, eu tenho que saber de astronomia, eu tenho que saber de mineralogia, eu tenho que saber de uma cacetada de coisa. Olha quanta erudição é exigida. Mas existe uma jornada, né, que a personagem está fazendo, que também é a minha jornada. Então, se eu deixar essa preocupação de lado, eu acho que eu vou chegar lá. Aí, quem sabe, com o tempo, eu consulto as notas, eu pergunto ao professor a respeito daquele assunto, mas por que essa ilustração está aqui? Mas você entende que, de algum modo, se você entendeu a narrativa, essa narrativa vai iluminar aquela ilustração cultural que você não compreendeu, com a qual você nunca teve contato na vida. É até uma das técnicas para ler livros chamados os grandes livros narrativos, né, e de poesia, né, Ilíada, os épicos. Leia de uma cacetada só. Não pare de achar que você não vai pegar você não vai conseguir pegar todas as informações. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao final e algumas pessoas, Silvério comentou, Daniel Maza comentou também, o Pídio, né, muita gente aqui comentou. Gessé fez uma explanação maravilhosa aí, e o tema da obra de Tolentino é exatamente esse, é a morte. Todos vamos morrer, e ele só que ele faz isso com tanta sutileza, com tanto recurso imagético, que a gente fica zonzo inicialmente, né? Quando você entra na obra, mas depois você vai percebendo, você vê o poema que ele leu, em Frontispício, para mim é uma das pequenas obras-primas da língua portuguesa, né? Mas aí infelizmente a gente está chegando ao final, né? Uma hora só. Você pode voltar uma outra vez, né? O Alvin Teixeira também aqui. O Alvin, Gessé pode responder essa pergunta antes de finalizar, Gessé. Ele está perguntando alguma informação a respeito da reedição das obras do Tolentino? As obras de Tolentino vão sair pela Realizações. E a intenção é de que sejam as obras completas. Não vai sair as obras completas de uma vez, no único volume. De tempo em tempo vai sair alguma coisa. Já estamos trabalhando com isso. Ótimo, maravilha. Bom demais saber, porque fica tão difícil. Incluindo as obras que já foram publicadas pela Record, né? Record ou Record, não sei como eles pronunciam. As Horas de Catarina e a Balada do Cárcere. Todas essas obras vão ser relançadas pela Realizações. Então, quem estiver desesperado com a estante virtual que vende as obras de Bruno Tolentino com preço lá em cima, isso vai passar.
Ótimo, ótimo, porque realmente a estante virtual está cobrando um preço muito salgado, né? E eu tenho uma pressão alta, não posso comprar preço tão alto. Sou hipertenso. Mas Gessé e Cláudio, duas grandes figuras. Muito obrigado pela explanação. Eu passo a palavra para o padre Gilson, né? A professora Suzana está relembrando aí que o oratório virtual é diário, iniciando às 17h50. Participe, convide, avise e compartilhem. Nós agradecemos a presença do professor Gessé, e enquanto o senhor, o professor, fazia a sua exposição, eu fazia uma introspecção, na verdade. A sua aula me levou a uma reflexão sobre a minha condição humana. E o que me espera adiante não é tanto a morte que me espera, é uma esperança, não é? Mas tenho que passar por esse vale inevitável. São Francisco. Exatamente, as espigas que nascem, né, dos escombros humanos. Verdade, né? É verdade. Muito obrigado. Então, rezemos uma Ave Maria pelo professor Gessé e por todos que estão no oratório virtual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até outro dia. Um abraço muito grande. Obrigadão, Gessé. Obrigadão a todo mundo. Muito obrigado, Cláudio.